Olá, essa é mais uma videoaula da Alta Gama e o assunto hoje é azeite de oliva e vinagres balsâmicos. Eu sou o Atostin. Uma boa maneira de falar sobre azeite de oliva é perceber a sua importância na culinária. Então eu escolhi para começar essa aula mostrar para vocês uma receita espanhola da Catalunha que chama pantomaca. Lá na sua origem, os catalães, eles simplesmente tinham um pão, passavam sal nesse pão, depois pegavam um tomate, esfregavam esse tomate sobre o pão, azeite de oliva e estava pronto para consumir. A nossa receita tem um pouco mais elaborada, mas ela vem daí. Essa é a sua origem histórica. Então, o que você vai precisar para fazer o pantomaca? Você vai precisar do bom azeite de oliva. Durante essa aula, a gente vai abordar maneiras de você reconhecer um azeite de oliva, de você reconhecer qualidades no azeite de oliva, de você perceber defeitos no azeite de oliva. Né? Tudo isso vai ajudar você no futuro escolher melhor o seu azeite de oliva. Então você vai precisar desse bom azeite de oliva, você vai precisar de tomates e de um ralador, alho, sal e pimenta. Não se preocupe que as quantidades vão rolar aqui, mas vale lembrar que isso é uma referência, né? Porque as quantidades você pode variar de acordo com o seu gosto, experimentar e chegar aí numa receita sua do pantomaca. Então, como é que vai funcionar? Vamos primeiro precisar ralar esse tomate. Então, você vai utilizar o ralador aqui, vai pegar o tomate e vai começar a ralar. Você vai perceber ralando o tomate que ao final você vai ficar com a casca do tomate na mão. Então você evitou um trabalho que seria de descascar o tomate. Depois de ralado todo o tomate, então você vai colocar o azeite de oliva. Uma quantidade generosa de azeite de oliva. Vai temperar com sal, pimenta do reino e está pronto o nosso molho. Agora vamos para a segunda fase, que é o pão. Nós temos aqui um pão de batata doce da Arte Pão e a gente vai cortar uma fatia desse pão então para provar o nosso molho nossa receita de pantomaca. Esse pão agora vai para o forno para dar uma leve torrada. Chegou o momento então de provar o nosso pantomaca. Vamos pegar o pão do forno. Aqui está o nosso pão torrado. Então, você vai pegar o dente de alho e vai esfregar esse dente de alho por toda a superfície do pão. Feito isso, é só espalhar o molho que a gente acabou de fazer sobre o pão. E consumir essa delícia catalã. Boa aula a todos e bom apetite! Tchim, tchim. Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates. Por que eu trago essa citação de Hipócrates para o início da aula de azeite de oliva? Né? Primeiro, só falando um pouquinho sobre ele, sobre o filósofo grego. Ele é conhecido como o pai da medicina ocidental, mesmo tendo morrido muito antes do surgimento da medicina, né? Mas ele vira ícone em Atenas porque ele rejeita as explicações supersticiosas, né, sobre os problemas de saúde e como curar essas doenças, né? Ele acredita que observando o funcionamento do organismo humano, ele vai encontrar uma explicação racional que seja possível de controle e de manipulação para poder tratar a saúde humana, né? Então, por isso que ele é considerado o pai da medicina ocidental. E ele, quando fala essa frase, ele poderia estar se referindo ao azeite. Afinal de contas, o azeite de oliva, como a gente vê aqui nessa imagem, ele já funciona como um remédio, né, quando consumido com frequência,
e ele produz no nosso organismo esse tipo de resultado. Ele reduz o risco de entupimento das artérias e doenças cardíacas graças à sua alta concentração de polifenóis. Os ácidos oleicos que contêm esse azeite, eles ajudam a combater o câncer de mama. Possui propriedades antioxidantes que podem reduzir o risco de adoecer de Alzheimer. Ajuda a prevenir as infecções provocadas por bactérias como E. coli, Salmonella. Então vejam que quantos benefícios, né, aqui só citando 4 dessa imagem, o azeite traz para a nossa saúde, né? Sem que a gente precise concentrar nada. Ele só, sendo usado puro, ele já tem essa função de medicamento porque ele traz essa concentração. Né, essa concentração alta de polifenóis, né, que são tão benéficos para a nossa saúde. Então, realmente, quando Hipócrates falou aquela frase, ele poderia estar se referindo ao azeite de oliva. O azeite tem sido altamente estimado ao longo dos tempos, né, integrando parte bem importante do cotidiano de várias civilizações antigas, como principalmente Egito, Grécia, Roma, fazendo parte de seus mitos, suas lendas. Uma lenda grega conta que o rei Cecropes precisava escolher uma divindade para ser patrona de uma cidade que ele acabara de fundar. Né? Então se apresentaram 2 deuses particularmente interessados, que eram Poseidon e Atenas. Eles precisavam dar algum presente para a cidade. Né? Poseidon, com seu tridente, bate no chão e faz surgir uma fonte, porém a fonte é de água salgada. A população não acha muito interessante para a cidade uma fonte de água salgada. Atena vai com a sua lança, ela enterra uma oliveira no chão, faz crescer, ensina a produzir o alimento e a extrair o azeite de oliva. Isso sim é considerado pela população de grande valia, né? E o rei então acaba chamando a cidade de Atenas. Já os romanos, eles atribuíam a criação, né, da oliveira à deusa Minerva, né, e para eles tinha um valor simbólico, porque eles acreditavam que Rômulo e Remo, fundadores de Roma, eles viram a luz do dia pela primeira vez debaixo dos galhos de uma oliveira. Já no Egito, eles possuíam esse conhecimento sobre a produção de azeite de oliva e consideravam esse conhecimento um presente da deusa Ísis, né? Porém, eles não tinham como condições climáticas para cultivar olivais. Então, o que se encontra no Egito são vestígios de um comércio intensivo com países como a Síria e a Palestina. Desde a antiguidade a Síria tem esse nome, porém antes ela abrangia uma região maior, incluindo Mesopotâmia, que hoje, né, chama Iraque. Aqui temos essa linda imagem, né, de uma oliveira centenária, então para dizer isso, que elas são plantas, não diria centenárias, mas milenares, né? A gente tem já a oliveira milenar aí produzindo ainda até hoje. E ela é uma árvore, né, que se adapta muito fácil a regiões de climas áridos. Então, como eu tinha dito antes, que a gente teria uma prova física dessa importância comercial que teve o azeite de oliva para os romanos, né? Isso aqui é uma foto tirada de Roma, esse se chama Monte Testácio. Ele não é um monte natural, né? Ele existe por causa de um acúmulo de ânforas que foram colocadas ali, depositadas ali pelos romanos, né? Fruto desse comércio, né, que havia com algumas regiões, em especial com a Bética. Né? Então, a gente vendo aqui mais à frente no mapa, a Bética então é ali toda aquela região do sul da Espanha, né? Então, é de onde vinha a maior quantidade de azeite de oliva. Então, vejo que até hoje a Espanha é o maior produtor de azeite de oliva. Então, aqui para ter uma ideia do que seria, né, como é esse Monte Testácio, então, um recorte no morro é isso que se vê, né? Esse amontoado de pedaços de ânfora. E aqui do lado esquerdo tem uma ânfora reconstituída ali,
e na parte de baixo o que seria o rótulo dessa ânfora, né, onde tem as inscrições falando sobre o azeite de oliva. Então é bem interessante também saber que o azeite de oliva já tinha esse controle de qualidade feito através desses carimbos que eram colocados na ânfora, né? Aqui no caso é a inscrição com o nome do produtor, mas à medida que essa ânfora ia viajando, ia passando por alfândegas, ela ia recebendo carimbo, ela ia recebendo alguma inscrição, né, dizendo que passou por ali, que atestava a sua qualidade, né? Então, isso, se você tinha um mecanismo de fiscalização, é porque havia já, naquela época, falsificação, né? Então veja que a história da falsificação acompanha o azeite desde do início. Vejo agora nesse mapa da Europa os países, né, relacionados com a data de quando teria surgido o cultivo de oliveiras nesses lugares. Então você vê nesse amarelo ocre mais claro aí, todos os lugares onde há cultivo de oliveiras, e ali, essa parte mais escura, quase um marrom, seria onde foi o surgimento do cultivo de oliveiras. Então vejam que aqui nesse mapa a informação que ele traz é de 4.000 anos antes de Cristo, né? Que difere um pouco da informação lá do primeiro slide, que a gente falava em 6.000 anos antes de Cristo. Então não há um consenso exato para a data desse surgimento, mas é em torno de 6 a 4.000 anos antes de Cristo. Então aqui a gente consegue ver, né, porque o azeite de oliva é tão importante na dieta do Mediterrâneo. Toda a região em volta do Mediterrâneo foi e é produtora de azeite de oliva. Para saber se um azeite de oliva é virgem extra, é preciso fazer uma classificação, né? Então, depois de extraído o azeite, você faz uma análise química e uma análise sensorial, no caso da Europa, já explico melhor isso. E qualifica, né, o teu azeite, se ele é virgem extra, se ele é virgem ou se ele é lampante. Então, como é que a Anvisa vê isso? De acordo com a Anvisa, o azeite extra virgem é o produto extraído do fruto da oliveira unicamente por processos mecânicos ou outros meios físicos, sob o controle de temperatura adequada, mantendo-se a natureza original do produto e observados os valores dos parâmetros de qualidade com base em análises físico-químicas que o qualificarão. Então, quais são essas qualidades físico-químicas, né? A gente vai ver já mais à frente também quais seriam essas qualidades. Mas para o Brasil basta essa análise físico-química e você já tem uma qualificação do teu azeite, se ele é extra virgem ou não. Na Europa é preciso, além dessa qualificação físico-química, também uma análise sensorial, né? Ele não pode apresentar nenhum defeito sensorial para que ele seja um azeite extra virgem. No Brasil, como a gente não faz análise sensorial, se ele estiver dentro dos requisitos que qualificam ele nessa análise físico-química, ele já pode ser considerado extra virgem. Conversando com alguns produtores aqui do Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecer, eles me disseram que eles fazem análise sensorial. Mesmo que não seja exigência da Anvisa, eles fazem para eles terem certeza de que o azeite deles tem qualidade, até porque eles também miram o mercado externo, né? Eles querem participar de concurso no exterior, então se eles não tiverem um azeite de qualidade, eles não vão conseguir ter esses prêmios e ter essa projeção internacional. Então eles, por conta própria, mesmo não sendo exigência da Anvisa, eles fazem essa análise sensorial dos seus azeites. Então, o que é verificado, né, durante aquela análise físico-química? Então, você tem a verificação da acidez, o índice de peróxido, a absorção de ultravioleta e o cálculo do ΔK. Então, você tem esses parâmetros e você vai observar naquela análise se ele se encaixa, né, dentro do que seria aceitável para um azeite extra virgem ou azeite virgem. O azeite de oliva vai estar presente tanto na polpa quanto no caroço, em concentrações diferentes, é claro. Então, temos ali que 23,5% do peso da polpa vai se transformar em azeite. E 1,5% do peso do caroço vai se transformar também em azeite. Então, por isso, nessa foto abaixo, né, onde tem esse senhor espalhando sem luva, né, a massa sobre o capacho, essa massa ela é produzida
com a azeitona inteira. Então ali vai ter o caroço e a polpa, tudo isso esmagado, né, num processo anterior. E aí depois essa massa ela é espalhada sobre esses capachos, que se vocês vão ver numa foto para frente no outro slide, que são esses capachos são empilhados e depois isso tudo é feito, é pressionado e dali se extrai o azeite de oliva. Então essa é a maneira de extrair azeite de oliva, a maneira mais rústica, digamos assim, de fazer isso. Existem hoje outros equipamentos, a gente vai ver também aqui nos slides, né, que seria uma maneira, digamos, sanitariamente mais adequada, né, do que essa maneira que vemos aqui nessa foto. Falando um pouco da maturação da azeitona, você precisa saber que tipo de azeite que você quer produzir, porque você define o tipo de azeite já na hora de escolher o momento de colher a sua azeitona. Então, a maturação vai influenciar no aroma, vai influenciar no sabor, vai influenciar inclusive na durabilidade do teu azeite, né? Então, a gente vai perceber, por exemplo, que uma azeitona, à medida que ela vai amadurando, ela vai perdendo os polifenóis, né? E com isso também ela vai durar menos, porque os polifenóis ajudam a que ela dure mais tempo, que o azeite fique vivo por mais tempo. Então, quanto mais madura a tua azeitona, menos tempo de vida esse azeite vai ter. Quanto mais verde a tua azeitona, mais tempo de vida esse azeite vai ter. Mais ou menos como se fosse a acidez na uva, né? Quanto mais verde a uva, mais acidez ela tem. Quanto mais madura, menos acidez, mas também tem mais açúcar, mais potencial de álcool, né? A azeitona, ela vai te dar um aroma diferente, vai te dar um sabor diferente, né? Porém, ela vai te dar menos durabilidade, né, nesse azeite quando ela estiver mais madura, no caso. Então aqui a gente tem uma tabela de cores de maturação de diferentes tipos de azeitona, né? Só para ter uma ideia. Então, se alguém ainda se pergunta se existe uma azeitona preta e uma azeitona verde, não. A azeitona preta e a azeitona verde é só no momento de maturação da fruta, né? Então, a azeitona preta vai ser uma azeitona que foi no processo de maturação até o final, e uma azeitona verde que foi colhida antes do final do processo de maturação. Então, o que eu devo priorizar quando eu vou fazer uma colheita de azeitonas, né? Então, o ideal é que elas tenham a maior quantidade de azeite possível. Então, de novo, é o momento da maturação. Eu escolher o momento de maturação onde eu vou conseguir extrair a maior quantidade de azeite. Eu já sei que quanto mais verde, menos azeite, quanto mais madura, mais azeite, né? Então, aí eu já tenho um parâmetro para eu poder me basear para escolher o momento de fazer a colheita. Os danos que as azeitonas vão sofrer também devem ser minimizados ao máximo possível, porque à medida que você fere a pele da azeitona, você abriu ali uma porta para começar o processo de oxidação, né? E esse processo é rápido e ele acontecendo na maioria das tuas azeitonas, você não vai ter um azeite extra virgem na hora depois da extração, né? Então, você precisa minimizar ao máximo esses danos nas frutas para que ele não comece esse processo de oxidação, para que ele demore mais para começar, para que dê tempo de você fazer a extração, né? Outra coisa que deve se observar é o desprendimento das azeitonas do pé, né? Então, assim, elas têm que estar no momento que você não precise bater muito para elas se desprender, porque, de novo, se você bate muito, a chance de você machucar a azeitona é maior, né? Machucar o fruto é maior. Então, se ela se solta fácil, né, é o melhor momento para você também fazer essa colheita. Então, voltando ali, né, no processo de maturação, as modificações que ele sofre. Então, durante o processo de maturação, você vai ter um aumento no rendimento do azeite, né, daquela azeitona. Quanto mais madura, mais azeite ela vai produzir. Você vai ter uma diminuição dos polifenóis, né? Então, quanto mais madura, menos polifenóis você vai ter na tua azeitona, presente na fruta. E as notas aromáticas do azeite que vão mudar, né? Então você vai ter sempre uma fruta, mas ela pode ser desde uma fruta
verde, de uma grama cortada, até uma fruta madura, né? Então, essas notas aromáticas vão variar também de acordo com o momento que você faz a colheita da tua azeitona. Tipos de colheita. Então, existe a manual, né, que não requer muita explicação, é fácil de imaginar uma colheita manual de azeitona. Você vai lá com a mão e colhe a fruta. No máximo, você pega uma varinha para bater nos galhos mais altos, né, e colher essa azeitona. A semi-mecanizada, que daí, se alguém aqui já viu colheita de café, é uma espécie de um braço mecânico com os dedos compridos que ficam chacoalhando assim. Então você usa que chama de deriçadeira, né? Que seria esse braço para poder fazer essa colheita. Ou a mecanizada, que daí vai depender muito das condições do terreno, enfim, né, de como que você vai organizar, mas existem várias formas de você fazer essa colheita maquinizada. E, de novo, o que se busca, né, durante a colheita? O menor prejuízo para a azeitona, um índice de desprendimento do fruto adequado para justamente causar o menor prejuízo para a azeitona, e uma redução do tempo campo-indústria, né? Por que isso? Porque, por lei, você não pode demorar mais do que 24 horas entre a colheita e a extração do azeite de oliva, né? Esse tempo é o tempo máximo que você pode levar. Claro que quanto menor for esse tempo, melhor para o seu produto, né? Mais chance de conseguir um produto de melhor qualidade. Falando da colheita, a colheita deve preservar a integridade dos frutos, né? Então vejam aqui que esse senhor ele está sobre uma tela, né? E as azeitonas estão caídas em cima dessa tela. Por quê? Para evitar o contato da azeitona com o solo, porque ela só de entrar em contato com o solo ali, ficar em cima do solo, ela já pode trazer para o teu azeite um gosto de barro, um gosto de terra, né? E isso seria um defeito, não deixaria que o seu azeite fosse um azeite extra virgem, né? Então você usa sempre uma tela, você cobre a área onde você vai fazer a colheita, embaixo da oliveira, com essa tela para que as azeitonas caiam todas sobre ela, e daí dali que você vai recolher as azeitonas para levar para o hangar. O processo deve ser feito idealmente dentro de 24 horas, então foi aquilo que eu acabei de falar, né? Não pode levar mais do que 24 horas, o ideal é que seja menos. E olivas que não atendam aos critérios podem ser destinadas ao consumo de mesa. Então, as que estão mais machucadas, as que podem comprometer o teu azeite, você separa para produzir azeitona de mesa. Então, você não perde, né, na produção pelo fato de ter machucado. É claro que você perde na questão de valor agregado. O azeite tem maior valor agregado do que a azeitona de mesa, né? A primeira coisa que se faz depois de colher as azeitonas, que foi o que esses dois senhores fizeram, ó, estão trazendo um balde cheio de azeitonas, é produzir a massa. Então aqui a gente tem um frontoio que também é o nome de uma azeitona italiana, mas é o nome desse equipamento que era usado para fazer por tração animal, para produzir essa massa. Então vejam que eles estão depositando do lado esquerdo as azeitonas, e do lado direito ali a gente já tem uma certa quantidade de azeitonas trituradas ali por essa pedra que esse cavalo vai fazendo girar, né, em cima dessa outra pedra. Feito a massa, né, que é isso que essas duas pessoas estão espalhando sobre, ó, de novo, esse capacho. Então elas vão espalhando essa massa e isso está dentro de uma prensa hidráulica. Então, depois que elas tiverem empilhado vários capachos desses com massa, essa prensa hidráulica vai extrair o azeite, né, dessa massa. Então aqui a gente tem lá uma foto que dá para ver um pouquinho melhor, né, ali esse empilhamento de discos, né, que seriam esses capachos, né, e saindo, já escorrendo ali embaixo o azeite de oliva. Então aqui a gente tem um equipamento mais moderno, de esfolha e limpeza das azeitonas. Então esse é o único momento em que o profissional ele vai ter um contato com a azeitona, que é quando ele despeja nessa esteira
A azeitona já desce, é lavada, separada das folhas, vai em seguida para essa outra máquina que vai fazer a trituração e agitação da pasta, né, para aglutinar as moléculas de azeite, para tornar mais fácil a extração em seguida. E daqui ela vai direto para uma centrífuga, no caso aqui a extração é feita por centrífuga, né? Então ela já cai dentro dessa centrífuga e daqui ali embaixo vocês já podem ver o azeite sendo extraído. Então vejam que depositou a azeitona lá de um lado e já tem aqui no outro lado saindo o azeite de oliva. Então esse aqui é o aspecto do azeite de oliva, né, saindo da prensa sem nenhuma filtragem, sem decantação. Então para que vocês vejam que ele não é translúcido, né? Para que ele fique translúcido, daí é preciso fazer essa filtragem ou essa decantação. Então um pouco sobre o consumo per capita, né, na Europa. Então a gente tem aqui a Grécia, que tem o maior consumo per capita de 21,6 litros por pessoa. Depois a Itália, Espanha, Portugal, né, com 9,1 litros. No Brasil, a gente consome menos de 300 ml por pessoa num ano. Então o nosso potencial de crescimento ainda é muito grande, né? Se a gente pensar numa média europeia, para a gente atingir a média, a gente tem ainda um caminho longo aí pela frente, então um potencial de crescimento desse mercado muito grande. Então aqui a gente tem uma tabelinha e um gráfico mostrando a produção mundial de azeite de oliva, né? Como a gente já viu, a Espanha é o maior produtor, né? De longe o maior produtor, seguido depois da Grécia e da Itália. Falando então em consumo mundial, não em consumo per capita, né, mas em volume de consumo mesmo, a Espanha é a maior consumidora, depois seguida da Grécia e Itália. Vamos falar então um pouco dos produtores. Começamos com a Espanha, a maior produtora. Ela produz cerca de 38% da produção mundial de azeite de oliva e a sua maior produção está concentrada no sul, né, na Andaluzia. Só na Andaluzia, em 2017, ela produziu o mesmo que a Itália inteira, né? Então são 300 milhões de oliveiras plantadas na Espanha, 2 milhões de hectares, 92% dessas plantações são destinadas à produção de azeite, 2/3 está na Andaluzia e Jaén tem 1/5 da produção mundial. As espécies de oliveiras mais plantadas na Espanha, né? A Picual é a mais plantada, 50%, né, das plantações são de Picual, 97% desse cultivo está na Andaluzia, está em Jaén. A extração de azeite dessa espécie, né, em específico é de 28%, então 28% do peso dela se transforma em azeite. Ela dá origem a azeites com amargor e picâncias notáveis, né, com aromas de figo e tomate. A arbequina, que tem origem catalã, ela vai produzir um azeite fresco, frutado, e ela é autofértil. O que quer dizer isso? O que é uma oliveira autofértil? É uma oliveira que consegue, né, produzir frutos sem a necessidade da ajuda de insetos ou de outra planta, né? Então ela sozinha consegue se fertilizar e produzir os seus frutos. A arbequina é um tipo de oliveira assim, autofértil. Existem outras que não são autoférteis. Como que se corrige isso? Quando você vai plantar, você não isola uma espécie, você vai plantar intercalado espécies para que essa fertilização aconteça de uma espécie para outra. Horriblanca, com menor extração de óleo, é muito usada para o consumo de mesa. Produz azeites doces, frutados, com amargor e picância suave, né? Então você tem isso, você vai ter azeitonas que produzem mais azeite, menos azeite, e daí esse pode ser um critério, por exemplo, para você decidir, né, se você vai usar ela para produzir azeitona de mesa ou se vai usar ela para produzir azeite de oliva. Claro que as características organolépticas dela também contam, né? Mas esse também pode ser um critério, né? A quantidade, a produção
qual que é a quantidade que ela consegue produzir de azeite. Então aqui um mapa da Espanha com todas as regiões produtoras aí de azeite de oliva. Do lado esquerdo aqui tem eles citados um a um. Sabemos que a maior concentração de produção fica ali na Andaluzia, ali entre o número 1 e o número 15. E aqui uma foto de um olival, de Castilla e León, um olival na montanha, lindo, né? Vejam que esse olival ele já possui uma cobertura vegetal, que esse é um problema recente que a Espanha tem, de erosão. A partir dos anos 80 meio que se tornou padrão, os produtores de azeite, nos seus olivais, eles deixarem o solo descoberto, totalmente sem nada, então só tinha oliveira e terra batida. Isso, com o passar do tempo, foi empobrecendo esse solo, e hoje eles têm um grande problema de erosão, onde alguns produtores chegam a perder a árvore inteira da oliveira, que cai numa cratera que se abre no meio do olival. Existe um projeto muito legal que tenta justamente resolver esse problema da erosão, que chama Olivais Vivos. Então, esse projeto, sobretudo, ele traz de novo para o olival uma cobertura vegetal. Então ele tenta trazer vida novamente para o teu olival, para que comece a aparecer passarinhos, cobras, sapos, enfim, para que o teu olival tenha uma vida realmente. Então seja vivo e não seja aquele olival sem cobertura nenhuma e que tem como destino a erosão. A Itália produz entre 1/4 e 1/5 do volume de azeite mundial. As plantações são concentradas no extremo sul do país, na Puglia, Calábria e Sicília. Uma outra coisa interessante de saber da Itália é que, mesmo produzindo 1/4 e 1/5 do volume de azeite mundial, ela não consegue produzir o suficiente para o seu consumo. Então isso fez com que, quando ela fosse fazer parte da União Europeia, ela conseguiu uma autorização para importar o azeite de outros países, da União Europeia, sem custo nenhum, sem custo alfandegário nenhum, e daí ela traz esse azeite para o seu país, lá ela engarrafa, rotula e vende como um azeite italiano. Isso tudo faz legalmente, Claro. Quais são as variedades mais plantadas na Itália? Frantoio, como eu tinha falado anteriormente, que é também o nome daquele equipamento que faz para produzir a massa, para você triturar a azeitona. Também uma espécie de azeitonas. Ela é uma variedade italiana alto-fértil, de novo, mais difundida no mundo, produz azeite de perfil mais verde e frutado, ideal para colher semi-madura. Então, vejam que essa mãozada de azeitonas que tem na foto, ela está justamente nesse ponto de maturação ideal para ser colhida. Aqui um olival da Toscana, lindo, E agora falar rapidamente da Grécia. Então, na Grécia, os locais onde tem a maior produção, onde tem a produção de olivais, são em Creta e no Peloponeso. São as duas regiões produtoras de azeite de oliva na Grécia. Então, agora entrando nas espécies cultivadas na Grécia, temos a Coroneik, que é nativa do Peloponeso, responde por 2/3 da área cultivada da Grécia, tem um perfil frutado, toque de maçã verde e grama cortada, e no paladar um suave amargor e picância, bem equilibrados. A Kalamata, que é muito usada para o consumo de mesa, ela tem uma grande concentração de polpa e ela se desprende fácil do caroço. Então, existem lá no Peloponeso árvores centenárias de Kalamata. Aqui do lado direito você tem um olival do Peloponeso. Então, olhando agora um pouco para o mercado brasileiro, começamos ali com o perfil gaúcho. Então, 2017,
como que estava o panorama no setor gaúcho de produção de azeite. Então tinha 3.464 hectares plantados, 145 produtores, 56 municípios, 8 fábricas de azeite de oliva, 20 marcas de azeite e foram produzidos 57.873 litros. Né? Sendo que desses 145 produtores, 16 possuem 50% do espaço cultivado. 51,3% da produção está na região chamada de Serra do Sudeste. Então, esse é o perfil da produção de 2017 no Rio Grande do Sul. Né? Temos aqui como municípios que se destacam nessa produção Canguçu, com uma área de 575 hectares plantadas de oliveiras, Encruzilhada do Sul, com 568,5 hectares, e Pinheiro Machado, com 383,7. Então, temos ali ainda com Cachoeira do Sul, que tem uma área parecida, 368,2. Então, são as maiores áreas plantadas do Rio Grande do Sul. No Sudeste, que é uma região um pouco mais nova, apesar de ter lá oliveiras já antigas, mas essa produção de azeite de oliva começa, né, mais recente, essa produção em grande escala principalmente. Então você tem lá 2011, foram colhidas 4.000 quilos de azeitonas e foi produzido 500 litros de azeite. 2018 já temos um crescimento enorme, onde de 4.000 fomos para 800.000 quilos de azeitonas colhidas e 80.000 litros de azeite de oliva. Né? Então vocês vejam o quanto esse mercado cresce rápido e o quanto ainda a gente tem aí de espaço para crescer. Né? Então aqui voltando a falar lá dos tipos de azeite de oliva, então percebam aqui que no azeite de oliva virgem extra e o azeite de oliva virgem, se você lê a maneira que ele é produzido, você vai ver que eles são produzidos exatamente iguais. Né? São as mesmas regras. O que muda vai ser a acidez livre, que no caso do azeite extra virgem você tem uma tolerância de no máximo 0,8%, né, de acidez. E para o caso do azeite virgem você tem essa tolerância até 2% de acidez. Então, na verdade, é só isso que muda de um azeite para os dois são virgem, né? O extra vai ter uma acidez, uma tolerância menor de acidez e o virgem uma tolerância maior de acidez. Já o lampante não. O lampante é um azeite extraído de uma fruta com pouca qualidade, ele é impróprio para o consumo e ele precisa ser refinado, né? Então ele vai precisar ser empregado a altas temperaturas, processos químicos que vão eliminar os defeitos, vão tornar ele um óleo inodoro, incolor, que depois passa a ser, em muitos casos, misturados com o azeite virgem ou extra virgem, né, para poder ser consumido. Né? Ou então ele é usado, como diz o nome, lampante, para acender lamparina. Falar então da acidez. A acidez é um mito, né? As pessoas acham que a acidez ela determina a qualidade do azeite. Então vejam ali que a gente tem como o azeite extra virgem uma acidez de até 0,8 e o azeite refinado uma acidez de até 0,3. Então o azeite refinado seria melhor que o azeite extra virgem? É claro que não, né? A acidez, então, ela não representa qualidade no nosso azeite. Ela vai sim me dizer se o produtor teve cuidado com o fruto, cuidou para que fosse o menor tempo entre colheita e extração, né, esse tipo de coisa. Mas para que ele seja extra virgem, ele precisa estar com até 0,8% de acidez. É isso que nos importa. Então, se ele está escrito lá extra virgem, eu não preciso me preocupar com a acidez, certo? Eu vou me preocupar com outras coisas que são mais importantes, como, por exemplo, a data de fabricação do meu azeite de oliva. Né? Então, vejam ali que, só para passar todos os dados aqui desse slide, o extra virgem 0,8, o virgem até 2, o refinado 0,3 e o azeite de oliva 1%.
E de novo perceba nos processos que o virgem extra e o virgem, eles têm o mesmo processo frio mecânico, né? Só o refinado depois é que eu vou ter esse processo térmico químico e o azeite de oliva lá no final, que é basicamente uma mistura desses azeites de cima, do refinado com o virgem ou com o virgem extra. Essas 4 maneiras de você engarrafar o seu azeite, né? O azeite extra virgem até 0,8, o virgem até 2, mas ambos com, no caso do extra virgem, sem defeitos e no caso do virgem com defeitos leves. Depois você tem o azeite refinado, né, que passou por um processo térmico, químico, né, e você obteve esse azeite que ele pode ter até 1% de acidez. Ou então você engarrafa como azeite de bagaço, que aí no caso você mistura, pode misturar tudo junto, todos esses azeites aí, junto com o azeite produzido com o bagaço da azeitona, e engarrafar como sendo um azeite de bagaço. Quais são os atributos que a gente vai buscar durante uma degustação, né, em um azeite de oliva? Então, o azeite de oliva precisa ter um frutado. Esse frutado pode ser desde uma fruta verde, passando por madura, até uma fruta seca, né? Mas ele vai precisar ter algum tipo de frutado. Essa variação vai estar totalmente ligada ao ponto de maturação que a gente viu lá atrás, né? Mas ele precisa ter esse frutado, como eu disse. A gente também busca amargor e picância. Em graus diferentes, ele pode ser suave, médio ou intenso, mas ele precisa também ter amargor e picância, né? E quando a gente faz a degustação, a gente vai perguntar, tem equilíbrio, né, entre amargor e picância? Tem algum que predomina? Há uma persistência, né, desse amargor, dessa picância na minha boca? Qual que é essa persistência? Então são esse tipo de análise que a gente vai fazer, né, e são os atributos que a gente busca durante essa degustação do azeite de oliva. Para se fazer análise sensorial, é preciso se respeitar também algumas condições. Então, por exemplo, horário, sempre pela manhã, né, entre 10 e 12 horas da manhã para você fazer a sua análise sensorial. E os degustadores, eles não podem beber café ou fumar 30 minutos antes de fazer o teste, não devem usar perfumes e cosméticos, se usar perfume tem que ser sem fragrância, informar as condições de saúde física e psicológica antes do teste ao chefe do painel, estarem relaxados e cômodos e fazer silêncio durante o teste. Então essas são as condições que precisam ser respeitadas durante uma análise sensorial de azeite de oliva. Então aqui, dentro do perfil organoléptico do azeite de oliva, segundo, né, a maturação da azeitona. Então no visual, qual que vai ser a alteração que eu vou ter, né, nessa azeitona, de acordo com o tempo de maturação? A azeitona mais verde vai ter um visual mais verde. O meu azeite ele vai ter uma cor mais esverdeada que se deve à quantidade maior de clorofila que vai ter naquela azeitona. A azeitona mais madura vai me dar um azeite mais amarelado, né, que é graças ao caroteno, que vai surgindo na azeitona à medida que ela vai amadurando. No olfato, né? Então, o que você vai ter no olfato? Quanto mais verde for a tua azeitona, você vai ter um azeite de oliva que lembre mais ervas, folhas, maçã verde, tomate, grama. Quanto mais madura estiver a tua azeitona, vai produzir um azeite que vai te lembrar mais maçã madura, bananas, cítricos, amêndoas. E no paladar? No paladar, então, você tem com azeitona mais verde, um amargor e picância mais destacado, né, com talvez até alguma adstringência. No caso da azeitona mais madura, você vai ter uma doçura mais destacada no teu azeite. Então aqui só para vocês terem uma ideia de como é a ficha de análise do azeite de oliva. Então você veja ali, existe um código para cada amostra, o nome do degustador, a data e daí de 0 a 10 as notas que ele vai dar para o que ele encontra, né, ou não encontra no azeite de oliva. Então, os defeitos são provenientes da má seleção, acondicionamento inadequado ou demora no processamento da azeitona. Então, esses defeitos que ele vai buscar para saber se a azeitona, né, teve algum desses problemas na sua produção.
Sobre as embalagens do azeite de oliva. Então, prefira sempre embalagens de vidro escuro, né? Tente consumir sempre o azeite dentro de 12 meses, por mais que a validade te diga 24 meses, mas depois de um ano esse azeite de oliva já vai estar já vai ter perdido muito do que ele poderia te apresentar, né? Ele já vai estar oxidado, enfim, né? De repente começa a aparecer já um pouco de ranço, ele já não vai te entregar todo aquele sabor, toda aquela vivacidade que ele poderia te entregar se ele tivesse acabado de ter sido produzido. Então, depois de aberto, um mês. Depois de aberto, você tem que consumir um mês, porque esse contato com o oxigênio vai acelerar muito o processo de oxidação do teu azeite. E daí o ponto de fumaça, né, que é o grande mito também, que dizem que não pode fritar com azeite. Pode. O ponto de fumaça dele é 200 graus. Você pode fritar batata, se você quiser, com azeite de oliva. Então aqui é aquilo que eu falei para vocês. O mais importante do azeite de oliva não é a acidez, e sim a data de fabricação dele. Quanto mais novo for o teu azeite, melhor ele vai ser. Sempre. Sempre vai ser melhor quanto mais novo for o seu azeite. Gravem isso e passem de hoje em diante sempre olhar a data de fabricação do azeite de vocês e escolham, né, se tiver algum critério para impor para a decisão, que seja a data de fabricação. Quanto mais novo, melhor o azeite. Então, como que é feito o processamento para azeitona de mesa? Ela vai para uma imersão de uma solução com hidróxido de sódio, né, para remover um pouco desse amargor. Essa solução é trocada algumas vezes, né, e depois é feita uma fermentação malolática com uma salmoura para amenizar a acidez da azeitona. E daí, depois disso, ela está pronta para o consumo. Então, todo esse processo vai demorar em torno de uns 4 meses. Aqui a gente tem o Sr. Idálio, que é um produtor paranaense, né, de 84 anos. Ele começa uma tentativa de produção de azeite de oliva lá nos anos 60, mas ele não tem sucesso, ele acaba desistindo, e daí agora, em 2010, ele volta a fazer, a tentar, né, uma produção de azeite de oliva, daí já muito mais estruturado. Ele traz uma série de azeitonas, de oliveiras diferentes, e cria um campo de teste. Então ele planta lá várias espécies de oliveiras e vai acompanhar o desenvolvimento dessas oliveiras ali, no seu clima, no seu solo, e ver qual que vai se desenvolver melhor, qual que vai ter melhor produção, para ir baseado nesse teste, ele decidir quais as oliveiras que ele vai cultivar. Então isso ele já fez, ele já decidiu, ele já tem uma produção de oliveiras, e ele já tem hoje um azeite, que é o azeite da marca do Idálio. Então vejam aqui que esse tem ali escrito monovarietal, mas aparece embaixo blend. É o seguinte, é que ele começou, ele é novo, é um produtor novo. A princípio ele pensava, eu acho, só em fazer monovarietal, né, mas ele percebeu que ele conseguia uma boa qualidade fazendo um blend aí de azeitonas. Então esse aí, por exemplo, é arbequina com coroneik e coratina. Mas ele tem também os varietais, como eu falei para vocês. Ele tem, por exemplo, o coroneik, que eu já provei, e é um azeite excelente. Vamos falar agora um pouco sobre acetos de vinagres. Então começamos com o aceto balsâmico tradicional de Módena. Então ele precisa ser produzido a partir de um mosto cozido de uvas Trebbiano, Lambrusco, Acelota e Sauvignon, né? Ou seja, as uvas que são produzidas naquela província de Módena, e ele passa por uma redução de volume de até 30%. Então as regras, né, para a produção de vinagre balsâmico, para que seja tradicional, DOP, né, ele precisa ser recolhido, as uvas precisam ser recolhidas à mão nos meses de setembro e outubro, que é quando a relação de açúcar e acidez está ideal. Eles vão provir só de plantações não muito extensas, né, ou seja, com rendimento baixo, de até 160 toneladas por hectare. Passar por uma fermentação lenta e oxidativa que vai produzir o ácido acético.
Então, para ele ser caracterizado como DOP, ele precisa passar por um envelhecimento de 12 anos em barris de diversas madeiras, né, como castanheira, cerejeira, carvalho. Fica a critério do produtor qual a madeira que ele vai usar para envelhecimento, sabendo que cada madeira vai aportar alguma qualidade ou alguma característica para o seu aceto. Já para um GP, o envelhecimento é a partir de 60 dias sem um limite de tempo, né? Com o passar dos anos, você vai reduzindo esse volume, então você tem lá um volume de 30 litros originais que vão se transformar em 650 ml de aceto. Então, por isso, um aceto com envelhecimento aí de 12 anos ou mais, ele vai ter um preço realmente alto e ele sempre vai ser comercializado em garrafas pequenas, né? Justamente porque a produção é baixa, né? Você tem aí todo essa redução de volume do inicial para o resultado final do seu aceto. Então, só falando um pouquinho sobre as madeiras, o barril, por exemplo, de carvalho, ele vai te dar, por ser uma madeira densa e não permitir a entrada de aromas, ele possui os melhores e mais desejáveis requisitos, né, para produzir um balsâmico maduro. Já, por exemplo, uma castanheira, ela é neutra em aroma, só que ela vai acabar aportando um tanino. Ela pode transmitir um tanino para esse teu aceto, né, dando uma intensidade escura para o teu vinagre, para o teu aceto balsâmico. A cerejeira, uma madeira porosa e perfumada, ela transmite aromas frutados, né, com uma cor avermelhada. Então, ela também pode mudar aí a cor do teu aceto. O freixo, ele é bastante poroso, então com poucos taninos ele transmite mais um aroma de flores e de baunilha. E a moreira, finalmente, uma madeira porosa, muito utilizada, né, no passado, pois favorece uma rápida concentração de balsâmico, né? Então, por essa a porosidade que ela tem e que permite a entrada maior de oxigênio. Então aqui a gente vê, né, os barris de envelhecimento do aceto. Então vocês percebam essas diferenças de tamanho de barris, né, que se dá justamente por essa redução do volume que vai acontecendo à medida que ele vai envelhecendo, né? Então você tem um barril maior que você vai sempre passando por barril menor. E é interessante então entender que sempre que você passa para um barril menor, você deixa no barril uma certa quantidade do teu aceto para que o aceto mais jovem se misture com ele e assim vai fazendo também o seu processo de envelhecimento. Então aqui as tradicionais garrafas de 100 ml, né, que é como são vendidos esses acetos mais envelhecidos, né? Então o Vecchio, por exemplo, que são 12 anos de envelhecimento, e o Extra Vecchio, que o mínimo são 25 anos de envelhecimento. Ele tem uma textura muito viscosa e um sabor intenso e persistente. Então vemos aqui, né, um costume dos italianos, que é o Parmigiano Reggiano com o aceto balsâmico. Então agora falando um pouquinho dos vinagres, os vinagres de vinho eles são acrescidos de colorante caramelizado e espessante. É opcional, né, mas normalmente é o que se usa. E o envelhecimento mínimo é de 2 meses em qualquer recipiente, então não tem exigência nenhuma do tipo de recipiente. O invecchiato são 3 anos de envelhecimento, e o creme balsâmico, que é uma receita mista de aceto, vinagre de vinho e mosto, com ou sem espessante, né? Então vale lembrar aqui que assim os melhores serão sem espessante. Ele terá esse espessante vai ser pelo envelhecimento realmente e não pela adição de alguma substância para deixar ele mais viscoso. Olá, espero que tenham gostado do conteúdo dessa aula de azeite de oliva e aceto balsâmico. Como eu falei no início da aula, vou finalizar a aula passando mais uma receita para vocês. Essa receita é do pesto genovês, né, que também leva como base um bom azeite de oliva, né, e eu faço uma substituição. Ao invés de usar pinole, eu vou usar nozes chilenas, né. Então, quais são os ingredientes desse prato? Você vai precisar de um dente de alho, de manjericão. Eu ralei aqui, como vocês viram na imagem, um pouco de queijo, né, queijo parmesão, e
um pesto, né? Que é como é chamado esse equipamento para fazer o pesto. Então, na verdade, pesto não é o nome do prato, pesto é o nome do equipamento que você usa para fazer esse prato, né? Esse molho é a base de manjericão. Então começamos aí, você vai precisar saber qual que é a sua tolerância ao alho, né? Se você gosta mais ou menos de alho. Então se você não tem muita tolerância ao alho, você vai usar meio dente de alho, vai tirar a parte central do alho, que é o que dá mais sabor, né? Então, no caso aqui eu vou usar um alho inteiro porque eu gosto de alho. Primeira coisa que você vai começar a amassar, a triturar aqui é o alho, né? Feito isso, com o alho já previamente triturado aqui dentro do seu pesto, você começa a acrescentar o manjericão. E continua sempre no trabalho aqui de macerar essas folhas junto com esse alho, que já vão se misturando. À medida que você vai percebendo que as folhas vão sendo trituradas, você vai acrescentando mais folhas, né, até que você tenha finalmente triturado todas as folhas que você reservou para esse seu pesto. Então o pesto pode ser feito de manjericão, pode ser feito de qualquer coisa, né? Qualquer outra folha. Eu, por exemplo, eu já testei em uma ocasião fazer um pesto de jambu, que por sinal ficou muito bom, muito saboroso. E com aquele efeito especial de amortecer um pouco a boca quando você come o pesto. Você vai ficar fazendo isso aqui por uns 10 minutos, você vai ficar socando, né? É claro que aqui nesse vídeo a gente vai acelerar esse processo, né, para que você não tenha que esperar todo esse tempo para ter o resultado final do prato. Quando você já tiver com o manjericão bem macerado, você vai colocar as nozes. De novo, não se preocupe que a quantidade vai rodar aqui do lado, então vocês vão saber quanto colocar. Mas como eu sempre digo, é uma receita. E a receita, na minha opinião, sempre dá a possibilidade de você experimentar, né? De você adaptar, de você fazer alguma coisa, trocar o ingrediente ou aumentar a quantidade de um ingrediente de acordo com a sua com a sua preferência ou até mesmo, né, com a sua aposta num sabor diferente. A gente já tem aqui uma massa. Então agora eu vou começar a acrescentar o queijo. Ela vai ficando agora um pouco mais seca, porque o líquido que as folhas soltaram, que a noz soltou, que o próprio alho soltou, agora vai sendo absorvido pelo queijo. Então você vai meio que fazendo uma farofa aqui dentro. Né? Como você vai tendo essa textura mais sólida, você começa a acrescentar o azeite de oliva. E é claro, vai com mais cuidado na hora de socar, porque senão você vai esparramar esse azeite de oliva. Terminando aqui. Então olha o resultado do nosso pesto. Opa, saiu de foco. Se eu quiser ele um pouco mais líquido, eu acrescento mais azeite de oliva. Daí também vai do gosto de quem está fazendo o seu pesto. Eu gosto dele um pouco mais líquido, então eu vou acrescentar mais azeite de oliva nesse aqui. Então, já com o meu pesto aqui pronto, agora podemos provar essa delícia. Então pegamos aqui, estou usando um pão, de novo um pão atipan, um pão de castanha do Brasil. Bom apetite! Essa foi então a receita do nosso pesto genovês. Espero novamente que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só mandar e-mail para o contato que aparece aqui com o assunto azeite de oliva.